estreia nesse momento no programa Balanço Diário o quadro Saúde e Cidadania. Recebo com muito carinho, na estreia desse quadro no nosso programa Balanço Diário, a professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras, preceptora do curso de Medicina da Faculdade Santa Maria, coordenadora da Neonatologia do Hospital Regional de Cajazeiras, Emanuele Cariri, pediatra aqui de Cajazeiras, e agora quase que uma cajazeirada, né, Emanuele? O seu bom dia a todos os telenautas que estão nos acompanhando nesse momento. Bom dia a todos, é um grande prazer, fiquei honrada por saber que eu sou a primeira participante aqui do quadro Saúde e Cidadania desse programa. É uma grande honra estar aqui. Realmente faz 6 anos que eu moro em Cajazeiras, eu cheguei em 2009 e agora eu já era considerada cajazeirada por já estar tem um grande todos laço, esses né? anos aqui, já participar da vida social da cidade há muito tempo, mas agora... esse ano eu considero que cajazeirense de vez, porque eu tive minha primeira filha, e ela é cajazeirense, nascida aqui, né? Que Até bom, o pré-natal né? foi aqui também, tudo foi aqui. E ela é a primeira sertaneja da família. A família toda era de João Pessoa, mas agora nós temos esse braço Esse grande laço agora maior, né? agora, né? Definitivo. Emanuele, o quadro de hoje, na abertura, no primeiro quadro, nessa estreia do nosso programa, nós iremos abordar com relação aos cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. Nós sabemos que a vida do bebê começa já na geração, durante a gravidez. E nós gostaríamos de saber, a gente abriu também um fórum através do Facebook, também um WhatsApp, e as pessoas perguntaram, e uma pergunta me chamou a atenção com relação, pergunta ela o que ela fala para as mães na primeira consulta. O que é que a Emanuele ensina, o que é que a Emanuele ajuda essas mães e também essas crianças na primeira consulta? Bem, essa questão da gestação, já ser a vida do bebê, né? Isso aí é o que a gente mais bate na tecla. Isso aí a gente explica, inclusive, nas primeiras aulas de pediatria. A primeira aula ela já aborda a gestação ainda. Porque a gente não pode dizer que aquele ser que acabou de nascer, nasceu naquela hora. Exato. Ele não nasceu naquela hora. Ele já existe faz tempo. A prova disso é que se ele for filho de um usuário de crack, ele vai nascer chorando, provavelmente em abstinência, e vai ficar vários dias sofrendo a falta daquela droga. Se ele for filho de uma hipertensa, ele provavelmente vai ter baixo peso, vai nascer com alguns nutrientes a menos, porque a hipertensa ela tem os vasos sanguíneos muito finos e eles não alimentam bem o bebê. Se ela for filha de um diabético, aquela criança já vai nascer muito grande, com alto peso, por causa da insulina extrema que ela fabricava durante a gestação. Então, a vida do bebê começa muito antes dele ser um bebê. Por isso que é importante que as pessoas estejam conscientes do pré-natal, fazer toda aquela preocupação que às vezes acha que é frescura do obstetra, pede um exame a mais, Verdade. tem um zelo a mais, mas tem algumas coisas que têm que ser pensadas antes. Né? Então tem gestação de risco, adolescentes, maiores de 35 anos. Eu mesma tive uma gestação de risco, tive que fazer diversos exames que não estão previstos no pré-natal comum, exatamente porque eu tenho um risco elevado pela idade. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, levado bastante a sério, porque depois que o bebê nasce, a gente tem pouco tempo para descobrir algum problema nele. Se o problema for muito sério, ele pode levá-lo ao óbito antes que a gente consiga descobrir o porquê. A importância do pré-natal, né? A importância do pré-natal. Faz muita diferença quando a gente, enquanto pediatra, avisa assim, vai nascer agora um bebê com tal malformação, com tal problema, a gente já vai todo aparamentado, todo preparado para aquela situação. Enquanto que os bebês com pré-natal falho, incompleto, a gente depara com aquilo na nossa mão. A criança está mal, a gente não sabe por quê, aí faz um exame, faz outro, para poder tentar descobrir o que é e correr contra o tempo. Então, o pré-natal já é o primeiro cuidado de saúde com o seu bebê antes dele nascer. Na primeira consulta, eu sempre explico assim que um computador, para poder funcionar, você tem que ter diversos programas instalados, tem que saber abordar, tem que saber cuidar, tem que saber ligar até, né? Não é todo mundo que sabe ligar. Enquanto que uma TV não, você só faz ligar, liga no botão, vai funcionando. Se um dia der defeito, leva para consertar. Então a saúde do adulto é meio como a TV. Vai indo, quando está alterada, alguém se lembra de médico e vai para médico. Mas a saúde do bebê é mais como um computador.
Se você esperar seu filho ficar doente para poder ir para o médico, algumas coisas já são tarde para ser consertadas. Então acontece comigo de vez em quando, de uma criança ir pela primeira vez para mim, com 3 anos de idade, aí a mãe diz assim, doutora, meu filho não come nada. Para poder ele comer tudo agora, só fazendo outro bebê, porque aquele ali já era, né? Porque a idade que tinha para adaptá-lo a comer, ela não veio para mim, não foi feita a dietazinha do jeito que era para ser com 6 meses, até 1 ano e meio, e aí a criança não se adaptou com aquilo. Aí tomava o famoso gagal dos 6 meses a 1 ano e meio. Verdade. Aí quando é um dia com 3 anos, a mãe quer que a criança, por encanto, coma brócolis, né? Acontece muito isso. Então, elas vêm pra mim, como é que eu faço pra ele comer brócolis? Não vai mais fazer. Qual o segredo, né? Não tem mais jeito. O segredo era ter vindo muito antes. Então, a gente orienta, o pediatra não serve para curar uma doença que apareça eventualmente. O pediatra serve para que essas doenças nunca nem apareçam. Para prevenir, para orientar, é o manual de instruções do bebê. Então, a mãe chega pra mim e diz assim... Não, doutora, tá tudo bem com ele. Aí eu digo, eu vou passar esse remedinho de cólica. Não, mas ele não tem cólica, não. Não se preocupe, ele vai ter. Ele vai ter. Eu não sou bruxa, tá? Mas ele vai ter. Olha, eu vou explicar aqui como é com os dentinhos. Não, mas não tá nascendo os dentinhos ainda não, tá? Não, mas quando for mês que vem começa a gritaria dentro de casa. E ele não vai conseguir dormir. Finalmente estava dormindo, vai parar de dormir. Finalmente tinha parado a cólica, parava de gritar, vai voltar a gritar. E aí a gente tem que já estar o tempo inteiro orientando os pais para como aquilo deve ser feito. Senão a gente vê muita coisa que é feita de bolo, de maneira improvisada, né? Assim, a própria assistência ao bebê é feita de maneira improvisada. Vai para casa. Aí, dependendo do que vai acontecendo, vai acrescentando uma coisa a mais. Não é todo mundo que se prepara completamente para chegar daquele bebê. Então, tem muita coisa que precisa realmente ser orientada por um profissional. E é aí que a gente está o tempo inteiro ali. Eu faço o suporte completo. Paciente meu, na hora que sai do consultório, já sai com o número do meu WhatsApp. Aí, às vezes, é uma besteira, fica tudo com vergonha. Olha, eu não queria perguntar porque era uma besteira. Eu digo, é melhor do que fazer uma besteira por conta própria. Então, pergunta. Aí tem gente que pergunta, é para eu comprar tal coisa? Aí manda uma foto do negócio. Isso aqui é bom, que estavam dizendo no blog que é bom. É importante esse suporte, porque o seu bebê, ele não vem com manual e não é fácil. E quem é mãe de segunda viagem, terceira viagem, pode confirmar o que eu estou dizendo. Cada bebê é um bebê diferente. Tem gente que acha que porque teve 2 filhos vai tirar o terceiro de letra. Exatamente. E quando chega no terceiro, pira, desesperado e vem pra mim. Porque aquela mãe sabe lidar com aqueles 2 primeiros. Ela não sabe lidar com qualquer bebê. Né? Qualquer bebê é uma ciência bem maior. Então, verdade, é bem diferente. Então, isso aí é importante. O manual de instruções do bebê é o pediatra. Manuela, então a gente poderia dizer que a saúde do bebê já começa até mesmo na opção e na aceitação de ter o bebê, né? De engravidar, né? Na ideia, né? Inclusive eu tenho casos de pessoas assim, que, por exemplo, moravam numa casa, num determinado modelo, num determinado bairro, numa determinada estrutura, e de repente, por decidir ter filho, já conversa logo, já teria logo um conselho. É melhor eu me mudar, aquela casa que eu moro tem muita muriçoca, tem muita poeira, tem tal coisa, é melhor eu ir para um prédio, eu estava pensando. E aí a gente já sugere, porque baseado na minha experiência, eu sei exatamente quais são as coisas que mais acometem bebês e as que menos acometem. Então, eu sei o que é besteira, o que é que pode ser levado em consideração de verdade e o que pode ser ignorado. Às vezes tem coisa que é só o povo que faz medo, mas não é nada demais. A cultura, tem coisa, né? E tem coisa que é séria mesmo e que tem realmente que ter bastante cuidado. Então, até isso aí que você falou, decidir ter um filho faz toda a diferença. A pessoa ali pode morar numa casa com um jardim enorme, cheio de pólen, e ter tendência a ser alérgica, vai ter um bebê alérgico ali, vai criar todo um problema. Aquele recém-nascido vai ficar tendo crises repetidas. Então, se tiver a opção de se mudar, se mude. Se tiver a opção de criar um ambiente mais saudável para o bebê, crie. Eu tenho gente que quando engravidou mandou fazer a laje da casa. A casa não era lajeada, mas na hora que engravida já pergunta, doutora, é importante esse negócio de laje? Eu digo, é importante. A telha acumula poeira, aí eles vão, investem aquilo ali. Não é que a pessoa fosse má vontade. Às vezes é um dinheiro que estaria sendo aplicado em outra coisa, a pessoa tem que ver quando realmente né? É necessário. Então ali a gente termina dando um conselho e as pessoas fazem. Então a decisão de ter um filho já é cercada de decisões a serem tomadas sobre o dia a dia que já vão fazer diferença na saúde daquela criança, com certeza. Manuela, recentemente algumas pessoas próximas de mim, inclusive uma prima minha,
E eu disse a ela ontem que iria colocar isso nesse quadro de hoje. Ela recentemente teve um filho e estava com problema na amamentação. E você sabe, aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas com mais experiência, não, deixar de chá de boldo a criança, deixar de não sei do que, deixar disso, deixar daquilo. Aí ela disse, não, mas a pediatra da maternidade disse que eu não desse nenhum chá, somente o leite materno. Não dê água à criança, ela vai morrer de sede e tal. E essa cultura da amamentação, de que a criança não sobrevive só com leite materno, que tem que dar chá quando está com cólica, tem que adivinhar o chá certo para aquela realmente aquela doença daquele bebê. Essa questão aos poucos tem sido quebrada esse tabu, Emanuele? Bem, com a internet, com as informações, com os blogs, eu noto que vem havendo uma maior informação de parte das mães. Mas o que eu posso detectar no meu dia a dia é que vizinho, vó, tia, tem muito mais influência do que blogs. Então, assim, por mais que a gente diga, por mais que a gente explique, ter uma mãe no pé do ouvido o dia todinho dizendo que você vai matar o seu bebê porque ele está tentando dar de mamar. Você vai matar esse menino. A pessoa ouve a primeira vez, aí diz, não, eu tô firme. O pediatra disse que eu só desce o peito. Ali a pessoa tá firme. Mas quando a conversa vai, a criança chora, a criança... Aquela coisa, uma mentira dita muitas vezes vira quase que uma verdade. Vira verdade. Então, assim, o aleitamento materno, ele é perfeito, a natureza é perfeita. Eu acho que, inclusive, eu sempre mexo muito com isso aí. Eu sempre converso com as mães e digo, você acha que se o bebê precisasse de outra coisa, o peito não já vinha programado para essa outra coisa? Porque quando a gente foi criado, a gente não existe igual com a Nestlé, não. A história da humanidade é muito mais antiga. Então, muito antes de existir Nestlé, as mulheres já alimentavam seus filhos. Na verdade, a alimentação artificial para bebês, ela só surgiu muito recentemente na história mundial. Na verdade, as alimentações dos bebês eram feitas sempre por mulheres. Quando uma não podia, arranjavam uma substituta. Existem alguns relatos na história de animais sendo usados para alimentar crianças. Eram retirado o leite de algum animal e dado, mas não são muitos os casos. São casos raros, o caso de Rômulo e Remo, da história grega, né, que diz que eles foram amamentados por uma loba. Mas são histórias pontuais. A maior parte das vezes, o bebê deixava de ser amamentado pela mãe por algum motivo, morte da mãe ou alguma questão muito séria, e aí ele era amamentado por outra mulher, que ao longo dos anos, na época da escravatura, por exemplo, no Brasil, isso foi bastante difundido, essa questão de outra mulher amamentando o bebê. Chamada mãe de leite, né? A ama, a mãe branca, senhora, ela ficava com o corpo dela intocado e não tinha aquela coisa de estar cuidando de um bebê. E a escrava é quem cuidava do bebê. E criou-se muito essa coisa de o aleitamento com a mãe de leite. Com a abolição da escravatura, algumas amas de leite começaram a ganhar dinheiro com isso. Eram as chamadas amas mercenárias. As amas mercenárias, elas ganhavam dinheiro para amamentar outros bebês. Então, algumas ficavam na sua casa como se fosse uma creche, recebiam crianças de todos os tipos e iam amamentando aquelas crianças ao longo do dia. Isso aí era bastante comum também. Só que nos Estados Unidos, a terra que industrializou antes, né, por conta da Guerra de Secessão no século XIX, criaram, conseguiram extrair, fazer um leite que durasse, que não estragasse rapidamente, que foi o leite condensado. Criaram leite condensado na Guerra de Secessão para alimentar soldados. E aí alguém teve a ideia, deixa eu diluir esse leite aqui e dar para o bebê. Então, na época, quem não tinha como amamentar, a mãe que morria, que tinha alguma doença muito grave, eles faziam isso. Eles pegavam leite condensado, que era o único que sobrevivia. Na época não tinha geladeira. Então, o único jeito era o leite condensado, que ele durava vários dias sem apodrecer. Então, pegava o leite condensado, preparava, dava para o bebê. Então, nos Estados Unidos, o desmame precoce começou a ser introduzido nessa época. As mulheres começaram a dizer, por que eu vou amamentar se eu tenho esse outro leite? E começaram a dar outro leite. Então, a cultura de não amamentar veio dos Estados Unidos. Tanto que na Europa, a amamentação é altamente comum. As mulheres todas amamentam, passam um ano de licença maternidade. Os bebês na Europa mamam grandes. É uma coisa cultural. Já nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, nem licença maternidade verdadeira, eles não têm. Eles têm uma licença, assim, eles se afastam do trabalho sem ganhar
e pode voltar quando quiser, mas não ganha dinheiro para estar em casa. E por conta disso, as mulheres ficam o menor tempo possível em casa e entregam o bebê para os leitos artificiais. No Brasil, a gente tem as leis que protegem, a mulher pode passar o dia todinho, aí tem mãe que diz assim, esse menino quer passar o dia inteiro com o meu peito na boca. E eu sempre pergunto, qual é a sua outra profissão nesses meses agora que você está convivendo com esse bebê? Qual a sua atividade que lhe impossibilita de dar de mamar? Eu, por exemplo, minha filha vai fazer 4 meses terça-feira e ela está em aleitamento materno exclusivo. Nunca provou outro leite, nunca tomou outra coisa. Eu estou aqui, água, né? Cheguei no limite da hora porque estava exatamente amamentando. Sempre que eu vou sair, se não puder levá-la, se for um local que não seja adequado levá-la, eu dou de mamar, saio de casa, ela fica com minha mãe, fica com a pessoa que trabalha lá em casa, fica com o pai. E quando eu volto, é mais ou menos a hora dela amamentar de novo. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu estar desesperada procurando um leite para dar para minha filha. Emanuela, então varia de mãe e para o bebê a questão do tempo da amamentação? Na verdade, o que a gente aconselha é até os 6 meses aleitamento materno exclusivo, depois de 6 meses até 1 ano, aleitamento com a introdução de novos alimentos gradativamente, e a partir de 1 ano em diante, quem quiser manter o aleitamento, aí vira o famoso lanchinho, que é o aleitamento assim, eventual. Na hora de dormir, determina 2 horários e pode manter aquele que, na verdade, como o bebê vai estar sugando menos, a mãe vai ter menos leite. Então, isso é automático. Todo bebê que suga direto, a mãe tem leite direto. O bebê que não suga, a mãe não tem leite. Tem mãe que diz a mim, doutora, mas eu não sou assim, eu não vazo leite. Só quem vaza leite é quem passa o dia amamentando. No meu caso, se eu tivesse sem absorvente de leite aqui, eu já estaria com a blusa molhada. Porque a minha bebê mama o dia inteiro. Mas se eu fosse uma pessoa que desse algum leite artificial desses, que eu não vou citar o nome, porque eu não faço propaganda de leite artificial, algum desses leites por aí que vendem dizendo que é a maravilha do mundo todo, eu estaria aqui bem tranquila, sem nenhum leite vazar, porque minha filha estaria sugando menos. Isso aí é uma coisa que é automático. A natureza é perfeita. Parou de sugar, o leite seca. Sugou menos, o leite seca. Então, para poder vir muito leite, tem que mamar muito o dia todinho. E eu acho assim, que é o acontecimento mais importante da minha vida foi o nascimento da minha filha. Então, não tem nada que eu vá resolver na rua que seja mais importante que ela. Então, tudo pode esperar. Então, o banco, eu fiz uma procuração pro pai dela, o pai dela sai, resolve as coisas por mim. Eu saio o mínimo possível e consigo fazer um monte de coisas. Faço as unhas, vou no cabeleireiro, faço um monte de coisa. É uma vida normal, né? Dou de mamar antes e saio. E às vezes levo ela. Muitas vezes ela vai comigo, me acompanha. Todo mundo conhece a Alice na cidade, porque eu ando com a Alice para tudo quanto é canto, que realmente é necessário, muitas vezes. Emanuela, com relação até os 6 meses, o aleitamento, somente o leite materno. Com relação ao tempo, entre uma mamada e outra, você aconselha meia hora, 1 hora? Não, na verdade, assim, o bebê logo que nasce muito pequenininho, ele quer ficar no peito direto. E a pessoa tem que deixar, porque a tendência é que a criança ali queira criar aquele vínculo com a mãe. Não é bem o leite o problema. Sem contar que o bebezinho tem uma força muito fraca de mandíbula, então ele tira muito pouco leite. Cada vez que puxa, ele vai mamando bem pouquinho, direto. Tem bebê que não quer nunca nem ser soltado pela mãe. E aí, com o tempo, ele vai adquirindo um porte físico maior, uma força maior. E lá para 1 mês, 45 dias, o bebê já consegue mamar e passar 2 horas sem mamar. Quando é que ele não consegue? Quando ele mama pouquinho e já adormece, que é quando ele está lanchando. A gente chama de lanchando, que é uma quantidade pouca só para enrolar e dali a meia hora, 1 hora ele já quer de novo. Então, nesses casos, a gente aconselha que se a pessoa quiser realmente espaçar as mamadas para poder criar já o modelo correto, a pessoa pode tentar dar uma acordadinha no bebê. Eu sempre fazia isso com a minha. Ela ia adormecendo, eu botava de volta no peito, ela acordava. Aquela acordadinha, aí mamava mais ali, 5 minutos, mais 10. Então, é a prova de que o estômago dela não estava cheio ainda e ela adormeceu por preguiça mesmo, normal. Isso aí, qualquer bebê é assim. Então, a gente colinho bem gostoso da mamãe, né? Pois é, exatamente. Mas se for uma época muito cedo, dá pra pessoa ficar fazendo isso, esse aleitamento de pouquinho em pouquinho. Quando a mãe está muito esgotada, aí vai impedindo de adormecer, vai tentando segurar o bebê acordado
botando mais peito, para poder ele ficar cheio. Quando ele estiver completamente cheio, ele entra num sono profundo e ali ele pode passar 2 a 3 horas sem mamar. Isso é comum, um bebê passar 2 a 3 horas sem mamar. Então, com o tempo, as mamadas da madrugada vão ficando mais espaçadas também. Lá para 3 meses, a criança já vai acordando só com 4, 5 horas que mamou, em vez de 3, em vez de 2. Mas para isso, o estômago tem que estar bem cheio. Se mamar só um pouquinho e adormecer, aí ele vai acordar rapidamente para mamar de novo. Mas isso é com o tempo, a própria mãe pode ir pegando o traquejo. O importante é ela saber que no peito dela, ele tem tudo que a criança precisa. É exatamente essa insegurança de achar que precisa comprar alguma coisa na farmácia ou no supermercado que faz com que o aleitamento seja, que não seja bem sucedido. Porque se ela tiver, eu tenho segurança que minha filha tem tudo que precisa do meu peito, então eu tenho que estar insistindo o tempo inteiro com o aleitamento, realmente. Emanuela, com relação também a um tabu que existe, com relação que a mãe, não, você não tem leite. Então essa história também não existe, né? Não, na verdade não existe ter ou não ter. A gente produz leite na hora. Leite é na hora. Claro que não tem leite. Algum bebê sugou desesperado com fome agora? Não, então você não tem leite. Eu só tenho leite agora nesse minuto, porque às 10 da manhã minha filha sugou. Então ela encomendou a próxima mamada. Todo mundo só tem leite quando tem encomenda de leite. Certo? É como você dizer que uma pessoa que faz salgado para vender, querer que ela tenha salgado sempre pronto na porta dela. Não existe isso. Se você diz, eu quero 100 de salgado, vai ter 100 de salgado. Se você quiser 200, vai ter 200. Então, é o bebê que diz quanto leite eu tenho. Se eu tivesse parado de dar de mamar com 2 meses, claro que hoje eu não teria leite. Assim como se eu parar amanhã, daqui para a semana que vem eu também não tenho. Então, isso é automático. Parou de dar de mamar, com o tempo vai parar de ser fabricado leite. Então, se a criança estiver sugando desesperada com fome, os primeiros dias não vem leite. Vem só umas gotinhas para deixar vivo. E é a natureza que programa dessa forma. A gente tem que respeitar. Então, o bebê suga aquelas gotinhas, que é o colostro, aquela aguinha, ali já vai protegendo. Quando dá 4º dia, 5º dia, de tanto sugar aquele colostro desesperada, o leite desce. Quando é que o leite não desce? Quando a pessoa dá o colostro, aí depois prepara 30 ml, não sei de quê, taca na boca do menino. Aí no outro dia quer que venha o leite. Não vai vir nunca, né? Com o menino Porque cheio de 30 ml de outras sugando, coisas. né? A criança tá cheia de outros leites. Vai dar uma sugadinha fraca e soltar. Quer dizer, bebê faminto fabrica leite. Bebê cheio de leites artificiais, realmente o leite não vem, de jeito nenhum. Emanuela, com relação a um tema também palpitante, que pouco se fala na mídia também, com relação à depressão pós-parto, que é algo que realmente existe, é algo real nas famílias, nas mulheres. E qual a sua visão diante desse fato, a depressão pós-parto, que infelizmente muitas pessoas acham que é frescura. É até bom que se diga, algumas famílias dizem, deixa de frescura, você está com frescura. Mas na verdade não é, né? Na verdade, as famílias que dizem que está com frescura já são sortudas que pelo menos já diagnosticaram. Pior são os casos que passam batidos porque ninguém reconhece os sinais. Tem gente que acha que depressão é tristeza. E aí procura uma tristeza. Se não tiver uma tristeza, não existe depressão. A depressão pós-parto, ela é um distúrbio realmente real. Ele pode ser motivado pelos hormônios da própria gravidez, mas não é só os hormônios. Tem situações que fazem isso ficar pior. Então, quais são as situações que podem levar a uma depressão pós-parto? É muito comum a mulher sozinha. Aquela mulher que não tem suporte quando tem o bebê. Muitas vezes é um marido machista, ou então um marido de um emprego que trabalha exaustivamente, não pisa em casa. Às vezes é um marido que está em casa, mas foi criado num ambiente machista, onde ele não tira nem o prato da mesa, quanto mais dar um banho num bebê, ajudar um bebê a adormecer. Então, o que acontece muito é que mulheres muito sem apoio, elas começam a entrar numa espécie de processo de isolamento e começam a ficar com paranoia, achando que está fazendo um mal para o bebê, que aquilo que ela está fazendo pode não estar sendo suficiente. São essas as mulheres que normalmente desmamam porque ficam desesperadas. Ai, meu leite não dá conta, aí manda comprar um leite. Ela quer fazer tudo o que pode e o que não pode para ser a melhor mãe, mas está exausta e não tem mais condições. Então, geralmente, pessoas que não têm muito apoio são as que mais apresentam a depressão pós-parto. Ela começa a se sentir ou muito ansiosa em relação ao bebê, ou então desatachada do bebê, como se o bebê
não fosse o bebê dela. Como se ela estivesse só cuidando de um bebê para alguém. Isso é comum também. Então, essas mulheres, com o tempo, você vai notando. Por quê? Porque elas não querem sair de casa, elas não querem receber visita. As melhores alegrias de uma pessoa que pariu, eu digo isso com muita propriedade, porque faz pouquíssimo tempo que aconteceu comigo. A maior alegria de uma mulher parida é receber uma visita em casa. É uma grande alegria, porque a gente fica tão isolado, tão assim largado. Aí ali uma pessoa, a gente tá com um mês e pouco, que pariu, não tá vendo ninguém, não tá trabalhando, não tá naquele dia a dia. Aí vem uma ligação, tu tá em casa, eu posso ir, qual é o melhor horário para eu ir? Ah, a gente se ajeita, compra um bolinho, prepara tudo e espera, arruma a criança, né? Espera aquela visita ansiosamente, entrega uma lembrancinha. Então aquilo ali é uma alegria da mãe. Quando você notar que tem um parente seu, uma pessoa sua, que está totalmente isolada, que qualquer visita incomoda aquela pessoa, que sair na rua incomoda aquela pessoa, é melhor que procure ajuda. É melhor procurar, no mínimo, um psicólogo ou um psiquiatra, porque aquela pessoa pode estar sofrendo de depressão pós-parto. Tem algo errado, né? O hormônio, ele já dá aquele desespero. A gente já tem facilidade para chorar, aquela coisa. A gente passa por uma fase muito frágil, assim. Qualquer besteirinha, um comercial muito dramático, a gente chora. Um filme, a gente chora. É normal, mas passa do normal quando a gente começa a não querer mais apoio, a gente começa a não querer ver ninguém, a gente começa a se afastar das pessoas, até do próprio marido. Tem marido que reclama que a mulher fica distante, fica esquisita, fica isolada. Então, isso aí é um sinal péssimo, porque pode colocar a saúde do bebê em risco. Uma mulher com depressão, se ela ficar só na depressão, que já é melhor do que evoluir a doença, mas mesmo ela só na depressão, ela já pode agir com tanta ansiedade que pode prejudicar o bebê. Esse caso que eu falei mesmo do desmame, ela está tão ansiosa que ela é capaz de comprar o leite artificial e dar naquela hora de desespero, porque não tem quem ajude, não tem quem pegue o bebê no braço, o bebê chora, ela começa a ficar desesperada porque ele está chorando. Isso é muito comum. Tem mãe que quando se consulta comigo, eu detecto, até na voz dela, porque é uma voz desesperada. Em vez de ela estar brilhante de alegria por estar com o bebê dela nos braços, ela está desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Você nota que ela está como quem não dá conta daquele bebê. E isso aí, a natureza faz a gente totalmente apto para o bebê. Então, quem acha que não está dando conta é porque está com alguma coisa errada. E a depressão pós-parto pode evoluir para duas coisas que são muito ruins. A síndrome da depressão crônica, que é, no caso, ficar com a depressão depois que passa a fase do bebê, que a depressão pós-parto ela é específica da gravidez. Ela é chamada baby blues, que é a tristeza do bebê, né, de estar com o bebê em casa. Pode virar uma depressão crônica ou, pior ainda, pode evoluir para uma psicose pós-parto. Existem casos de mulheres que afogaram o bebê na banheira no desespero, que pularam de um prédio no desespero, que sufocaram o bebê por desespero. Então, assim, ou então que largaram o bebê gritando o dia inteiro e saíram de perto e começaram a gritar também. Então, aí já são casos extremos, né? Não é comum, mas existem casos que já são causados pelo quê? Pela depressão pós-parto não reconhecida e não tratada. Não tem a devida atenção da família. Existe tratamento, existem antidepressivos que podem ser usados com aleitamento materno, existem diversas coisas, mas o tratamento principal é o apoio familiar. A gente já pede logo, você tem uma vizinha, uma mãe, uma tia, alguém que possa ir ficar com você, conversa com o marido, olha, tem que ajudar, porque realmente tem marido que não dá aquele suporte, não entende que o filho é dele e que ele tem que cuidar. Muitas vezes é o exemplo de casa, né? É verdade. Não vê o pai muito ativo, ele cultura, também, né? Passada de pai para filho. Exatamente. A cultura é tão assim que quando eu tive a Alice, todo mundo perguntava, quem tá lá contigo em casa? Aí eu disse, Bruno. E todo mundo estranhava. Mas quem de mulher tá lá contigo? Tua mãe foi pra lá, pra tua casa, dormir na tua casa? Tua irmã tá dormindo na tua casa? Não sei quem. Aí eu, não, quem tá dormindo lá em casa é Bruno. É o pai da criança. Mas quem é que ajuda com a criança? Ora. É o Bruno. É exatamente ele. Quem dá banho é ele. Eu dou de mamar, ele dá banho. Isso é uma divisão altamente justa. E eu acho até injusto, porque só tem 2 banhos, 3 no dia. E aleitamento tem muito mais. Mas, de qualquer forma, ele é um paizão altamente participativo. Mas, assim, porque a nossa cultura é essa. Mas aqui no sertão, muita gente estranhou. Sem quando dúvida. eu disse que quem estava cuidando era ele. Quer dizer, é como se o homem fosse para ficar lendo uma revista, assistindo TV, e a mulher lá se esbagaçando, chorando porque não dá conta do filho. Então, homens tenham cuidado, prestem atenção, porque muitas vezes a depressão pós-parto está na cara deles
e eles não veem. Eu já tive marido, um ano atrás eu tive um caso de um marido que ele veio me procurar desesperado porque eu tinha que ajudar com o menino porque a mulher não estava dando conta. Quer dizer, ele nem se tocou que na verdade não era o problema, não era o menino. O problema não era a mulher não estar dando conta, o problema era outro, muito diferente. Então a mulher dele estava com um pedido de socorro gritante na cara dele e ele não tinha reparado, ele não tinha entendido que aquilo era um problema com ela. Que se ele desse um suporte maior a ela estaria bem melhor. Então acontece de vez em quando. Aí eu tenho que explicar para o pai, olha, isso aí não é um problema do bebê, isso não é um problema da sua mulher, isso é um problema realmente sério a ser discutido, não é uma besteirinha, uma dúvida que ela tem, é coisa séria mesmo, depressão tem que ser levada a sério. Até porque, né, depressão, ela pode evoluir, ficar crônica e ali para tirar aquela pessoa daquele processo, tem gente por aí agora com essa onda de suicídio, a gente tá vendo. Tem gente por aí que tem histórico de depressão há 15 anos tomando remédio e basta parar de tomar uma caixa, se suicida. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de quadro, realmente. Emanuela, através do Facebook, a gente já recebe algumas mensagens. Maria Aparecida Rosa. Não tenho crianças em casa, mas é bom ficar informada na entrevista com a Emanuele. Também, você está muito chique, diz a Patrícia Fuc. Regina Vasconcelos, paz e luz, querida. E Daniele Marinho, de Figueiredo, ela mandou mensagem através do Facebook. Está acompanhando também o nosso programa. A mãe de Bianca. Dani teve Bianca 15 dias depois de mim. Então a gente está sempre se comunicando pelo WhatsApp, trocando as experiências de mãe, né? É importante. Eu agora, como mãe, tenho até um insight mais profundo do mundo da pediatria, né? Então eu tenho como chegar até a mãe de maneira mais fácil, eu tenho como falar com propriedade das coisas que eu estou vivendo e que eu vivi. Então é bem interessante. Agora as mães, principalmente as novas mães, que foram mães junto comigo, que estão com bebezinhos do tamanho de Alice, eu estou tendo como dar um suporte maior como pediatra do que eu dava antes, sem a experiência pessoal, né? Então isso é muito, muito positivo. Emanuele, a gente recebeu uma mensagem através do WhatsApp com relação ao seu posicionamento. Nós sabemos hoje que a mulher ocupou um grande espaço no mercado de trabalho e muitas das vezes essa mãe, quando acaba a sua licença maternidade, tem que muitas vezes deixar seu filho na escola, em uma escola com a babá, até mesmo em casa com a avó. Qual o seu posicionamento dessa criança terceirizada? Quase que esse termo terceirização da criança no Brasil e também aqui na nossa realidade, algumas mães que não têm a oportunidade de criar os seus filhos, cuidar e educar no dia a dia e tem que deixar os filhos com a avó, com outros familiares. Qual o seu posicionamento diante disso? Na verdade, assim, o termo ele diz respeito a uma coisa bem mais complexa do que essa apenas de trabalhar fora. Na verdade, a terceirização, ela ocorre, na verdade ela ocorre há muitos anos no Brasil, não é só com o mercado de trabalho não, viu? A terceirização, ela é uma herança também da escravatura. Ela é uma herança da escravatura. As pessoas colocaram na cabeça que a mulher branca, a mulher de posses, a mulher de condição financeira não é para cuidar de uma criança. Inclusive, tem gente que fica impressionada quando eu estou com a Alice na rua e o povo fala assim, mas não tem babá, não? Eu digo, adianta eu botar uma babá nessa idade só... Eu não entendi. Por que eu teria que ter uma babá se ela só mama? Para que serviria a babá? Para ficar me chamando? Licença, ela quer mamar e me chama. Me chama. Não, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa para tudo. Para me ajudar. E pode ajudar com a Alice quando a Alice estiver mais velhinha. Mas... eu acho que a terceirização é mais em relação a quem abre mão completamente. Porque eu vejo casos muito bem sucedidos de mulheres que trabalham fora, mas que têm um controle completo sobre seus filhos. Então eu acho que a questão é exatamente essa, perder o poder sobre, o controle sobre. Eu já vi casos de pessoas que passavam o dia fora, mas tinham regras. O banho só quem dá é papai. A roupinha quem veste é mamãe. Tal coisa, então... Eles tinham sempre aquele ritual de voltar em casa, nem que fosse só para trazer do colégio, dá o banho, arruma, aí vai brincar com a babá, dá o banho, arruma, vai fazer tal coisa. Tem um que só janta com o papai, tem outro que só vai dormir com a mamãe. Então, tem que ter algo que mostre para aquela criança quem é o pai e quem é a mãe de verdade. Porque são os pais que a criança vai seguir, que a criança vai acompanhar, que a criança vai imitar no futuro. Se você coloca uma babá e a babá faz tudo... O que vai acontecer é que a criança vai começar a imitar aquela babá. Então, muitas vezes, se a babá, por exemplo, não tiver um grau de instrução bom e falar errado, aquela criança começa a falar errado.
Isso já é um sinal de que a sua criança está copiando a pessoa errada. Em vez de estar copiando a mãe ou o pai, ela está copiando a babá. Então ela está vendo a babá como uma figura maternal ou paternal. Isso aí é preocupante, certo? Então, na verdade, o número de horas que o seu filho fica com alguém, ele se torna irrelevante se o seu suporte for bom. Tem mãe que fica em casa e ainda assim o filho não é criado. Tem mãe que não trabalha fora e ainda assim o filho não é criado por ela. O filho fica o tempo inteiro com a babá. Coloca uma regra que tudo é a babá. Aí a babá vem tirar dúvidas com a mãe. Eu posso fazer não sei o quê? Eu posso dar não sei o quê? E a mãe ali totalmente por fora. Então aquela criança, ela vai seguir os exemplos da babá, ela vai fazer o que a babá orienta, o que a babá faz. Então ela vai ser criada pela babá. É bem diferente de agora, por exemplo, minha filha está com a minha mãe porque eu estou aqui. Mas é porque eu estou aqui. Mas até o momento da entrevista ela estava comigo. Isso aí é o tempo inteiro. Se eu estiver em casa, ela está comigo. Aí eu tenho um minutinho para ir tomar um banho, uma coisa, eu peço para minha mãe ficar. Se eu for trabalhar, eu tenho que deixar. Mas a maior parte do tempo a gente tenta se dividir entre a gente. Bruno coordena os horários dele também para que não fique muito tempo os dois fora de casa, para que não fique muito tempo ela sem ninguém. E exatamente por isso, porque se ela ficar uma tarde ou duas com alguém, ela não vai ser terceirizada, ela continua sendo criada por mim. Né? Mas realmente essa visão arcaica que tem muito no sertão, de achar que porque eu sou médica, já era para eu ter uma babá. Meu bebê só tem 4 meses, é claro que eu não tenho uma babá, ela só tem 4 meses, eu tenho que cuidar dela, eu que tenho que cuidar dela. Então, assim, essa ideia nunca é impossível. Angelina Jolie viaja para fazer um filme na França, leva os 6 filhos para a França com ela. Então, assim, e é claro que ela passa o dia filmando, mas os filhos estão ali debaixo do teto dela, dormindo no teto dela. Quem está coordenando tudo o que está sendo feito é ela. É diferente dela viajar, largar os 6 num país e ir para o outro, né? Então, terceirizar tem vários graus. Eu acho que é necessário a gente trabalhar, claro que é. Inclusive, eu já vejo uns casos, ontem mesmo eu brinquei com uma colega que chegou para mim, uma colega médica que chegou para mim dizendo que tá sem empregada porque o marido, ela casou agora e o marido não deixa mais a empregada trabalhar. E aí eu até ri, eu disse, mas no tempo de hoje era pro marido estar botando ela para trabalhar, para poder dobrar a renda de casa. Porque não é fácil não você sustentar a sua casa sozinho. Então era para os homens estarem querendo que a mulher trabalhe para poder a renda de casa aumentar. Pra e aumentar não e querendo. ajudar, né? E ajudar, exatamente. E ajudar até a criar a criança com um pouco mais de conforto, né? A criança vai ter direito a uns brinquedos a mais, a remédio quando adoecer, a um plano de saúde, quem sabe, a uma escola melhor. Então, acho que a mãe tem que trabalhar sim, isso aí é óbvio. Agora, ela não pode achar que aquela pessoa que está ali é suficiente para o seu filho. O filho, ele quer a mãe, ele sempre vai querer. Então, ela tem que coordenar o trabalho dela. Eu conheço gente que trabalha os 2 expedientes, mas consegue almoçar com o filho todo dia, consegue jantar, consegue colocar para dormir. Então, uma pessoa dessa é vitoriosa, né? Isso aí é importante, realmente. Emanuele, nós estamos chegando ao final do programa. Faltam muitos assuntos aqui para a gente debater, mas não vai faltar oportunidade, né? Com certeza. Já conto com você desde já nesse quadro que estamos iniciando hoje. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, a partir de 10h45, esse quadro Saúde e Cidadania, na TV Diário do Sertão. Gostaria de agradecer sua participação, estreando hoje o quadro aqui. Eu estou muito honrada realmente com isso, né? Tá no primeiro programa. Fico honrada porque eu participei da primeira semana da TV Diário do Sertão. Primeira semana que esteve no ar, eu fiz participação e agora estou a primeira vez que um quadro está indo para o ar, fico muito honrada. Me considero parceira, então, por conta disso. Sem dúvida. Pode sempre ficar à vontade. E quanto à população, a todo mundo, também estou sempre à vontade. Meu Facebook é lotado de gente. Podem tirar. De vez em quando eu recebo uma mensagem inbox de alguém bem desesperado tirando uma dúvida. Podem tirar dúvida. Emanuele com 2 M's, né? Que não tem tanta gente por aí com esse nome. Não é difícil achar. E atendo no Espaço Saúde, né? Pode marcar a consulta de segunda a sexta, 3531-3369, lá no Espaço Saúde. E estou sempre à disposição, meus pacientes têm meu WhatsApp, então o tempo inteiro, até porque em Cajazeiras a gente sabe que não tem aquela quantidade enorme de pediatras, não tem aquele suporte completo. As mães muitas vezes ficam perdidas, não tem a quem tirar uma dúvida. Às vezes é uma besteira, não é nem motivo para uma consulta, mas também faz toda a diferença ter alguém para tirar dúvida. Então pode todo mundo ficar à vontade, que eu estou sempre à disposição.
Então, com a Agradeço, participação Zanetti. de Emanuela, eu gostaria de agradecer a você e a todos os telenautas que nos acompanharam durante todo esse programa. E a gente volta amanhã, a partir de 10 da manhã, com mais um programa Balanço Diário.